Meus caros amigos e amigas, muito boa noite para todos. Com a graça de Deus, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola da Fé. Nós estamos, nessas últimas aulas, conversando um pouco sobre os santos doutores da Igreja. Não sei se sabem, são cerca de 36 santos doutores, né? 4 mulheres e 32 homens. Santos doutores é um santo que só o Papa dá esse título a eles. São grandes homens e mulheres que deixaram uma contribuição muito grande para a Igreja, principalmente com relação à doutrina e à espiritualidade. Vamos hoje conversar sobre Santo Antônio de Pádua. Já falamos aqui vários outros santos, né? E queremos conversar um pouco desse doutor da Igreja que viveu tão pouco, 36 anos apenas, né? E fez tanta coisa na Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos conversar um pouco hoje sobre Santo Antônio de Pádua, que na verdade nasceu em Lisboa, né? Mas tudo bem. Eu quero lembrar, antes de começar a nossa aula, que Canção Nova espera a sua ajuda, porque a Canção Nova não é uma ONG governamental, nem ONG internacional. Ela simplesmente mantém as suas despesas com a sua colaboração. Então, olha, hoje tem um jeito muito fácil de você contribuir, é o Pix. Você não paga taxa nenhuma, a Canção Nova não paga taxa para receber, melhor do que boleto bancário, né? E hoje todo mundo tem Pix, né? Hoje é a maneira mais usual de fazer pagamento. Anota aí, pix.doação@cancionova.com. pix.doação@cancionova.com. Muito bem, falando de Santo Antônio, a Canção Nova tem um devocionário de Santo Antônio. Está aqui, ó, esse livrinho. Você vai conhecer muita coisa aqui sobre Santo Antônio. Aqui tem as novenas, tem todas as devoções que a igreja conhece sobre Santo Antônio, você tem aqui. E eu escrevi também a vida de Santo Antônio, né? Ele era chamado a Arca do Evangelho. Quem deu esse título a ele foi um Papa, porque Santo Antônio era pregador do Papa, com 36 anos de idade, ele morreu. Um gigante da igreja, por isso que vale a pena a gente conhecer a vida desses homens, né? Eu já mostrei aqui na nossa aula anterior esse livro, Os Doutores da Igreja. Esse livro é da editora Paulus. Eu não sei se ele já foi publicado aqui no Brasil, porque essa edição eu trouxe de Portugal, mas vale a pena conhecer essa história. E também nos livros de história da igreja que eu escrevi, a coleção de 3 volumes, né? Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, eu coloco também, eu não deixo de colocar na história da igreja, pelo menos um resumo da história desses grandes santos, porque eles foram muito importantes na história da igreja. Eles marcaram a história da igreja. Bom, então, esse grande santo, né, não pode ficar esquecido. Um santo pertencente à primeira geração dos frades menores franciscanos. Ele foi contemporâneo de São Francisco. São Francisco chamava ele o meu bispo. Ele não era bispo, não, mas São Francisco chamava de meu bispo, né? Bom, Antônio de Pádua, ele, como é também chamado de Lisboa, né?
referindo-se à sua cidade natal. Os portugueses querem que fale Santo Antônio de Lisboa, porque na verdade ele nasceu em Lisboa. Mas é que ele viveu muito tempo na Itália, né? Em Pádua, morreu lá em Pádua. As suas relíquias estão lá na Catedral de Santo Antônio, em Pádua, né? Inclusive, não sei se sabem, está preservado as cordas vocais dele, né? É engraçado, né? É um sinal que Deus deixa, porque ele era chamado de a Arca do Evangelho, porque ele sabia explicar o Evangelho com uma profundidade imensa. Tem as obras dele, em português, inclusive, né? Os escritos dele. E quem deu esse título a ele foi um Papa, que ele era pregador do Papa. Bom, em Pádua foi construída uma maravilhosa basílica, né? Que conserva, então, os seus restos mortais. Em todo o mundo, são queridas aos fiéis as imagens que representam Santo Antônio com um lírio na mão, que é símbolo da pureza, ou com o menino Jesus no colo, né, em representação de uma das milagrosas aparições, né? Alguns santos, engraçado, alguns santos receberam o menino Jesus, né? Aqui você vê na capa desse livro, né? Ele com o menino Jesus. Isso é um fato real. Como também São Benedito. São Benedito também é representado com o menino Jesus no colo, né? Esses santos eles tiveram assim, muita devoção à encarnação do Verbo. Por isso que tiveram essa graça de receber essa aparição. Aí as pessoas perguntam, mas o menino Jesus ainda existe? Ele não cresceu? Aí uma coisa importante de entender, viu, gente? As ações de Cristo, elas não se apagam no tempo. Então, é uma coisa que a gente não consegue entender aqui. Mas por que o menino Jesus aparece hoje? Pode aparecer hoje. Porque as ações, a vida de Cristo, elas são chamadas teândricas, que quer dizer ao mesmo tempo humanas e divinas. As nossas ações se apagam, as de Cristo não. Entende? Então, é por isso que pode aparecer. Bom, Santo Antônio, ele contribuiu de modo assim muito significativo para o desenvolvimento da espiritualidade franciscana, né? Com os seus dotes de inteligência, equilíbrio, zelo apostólico e principalmente um fervor místico muito grande, né? São Francisco não estudou muito. São Francisco era aquele místico que viveu aquela intensa comunhão com Deus, mas Santo Antônio estudou muito. Então, Santo Antônio foi que colocou para os franciscanos, né, principalmente a doutrina, porque a comunidade franciscana cresceu muito e rapidamente, né? Então, Santo Antônio ele foi vamos dizer assim, o grande formador deles, né? Bom, vamos colocar um pouquinho da história dele. Ele nasceu em Lisboa, como eu disse, numa família nobre, né? Por volta de 1195, e foi batizado com o nome de Fernando. Ele uniu-se aos cônegos que seguiam a regra monástica de Santo Agostinho, né? Primeiro no mosteiro de São Vicente, em Lisboa, e depois no mosteiro da Santa Cruz, em Coimbra, tudo em Portugal, né? O famoso Centro Cultural de Portugal, que era a Universidade de Coimbra. Bom, a mãe dele queria, os pais de família nobre, queriam que ele seguisse uma outra carreira, né? Mas um dia ele falou para a mãe dele, desculpe, mamãe, sei perfeitamente o que faço. Não nasci para a vida do mundo, quero dedicar-me inteiramente ao serviço de Deus. Olha aí, já jovenzinho ele coloca isso para sua mãe, né? Não insistam mais comigo, sei que ninguém poderá compreender minhas aspirações. Quero viver para Deus. Isso está narrado aí nas obras dele, né? Bom, Santo Antônio ele se dedicou com interesse e muita assim, solicitude ao estudo da Bíblia e dos padres da igreja. Olha aí, quem são esses padres da igreja? A chamada patrística, né? Essa coleção verde que eu tenho aqui atrás de mim são livros dos padres da igreja. Quem são esses padres da igreja? Aqueles gigantes do século I até o século VIII, mais ou menos. Você vê aí Santo Agostinho, São Jerônimo, São Leão Magno, São Gregório Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno. Esses homens que
eles deram assim, uma formatação na doutrina católica, tá? Souberam explicar para nós. Então, Santo Antônio, ele era colado na Bíblia e nos padres da igreja. Também os santos doutores da igreja, muitos deles são dessa época, né? Bom, e assim ele adquiriu, então, aquela ciência teológica que fez frutificar, né, na atividade do ensino e da pregação, né? Aconteceu em Coimbra um episódio que contribuiu muito para que houvesse uma mudança decisiva na vida de Santo Antônio, né? Ali em 1220 foram expostas as relíquias dos primeiros 5 missionários franciscanos que tinham ido para o Marrocos, na África, né, país muçulmano, onde eles foram martirizados. Então, as relíquias deles foram expostas ali em Portugal. E Santo Antônio ficou muito impressionado com isso. Tanto é que ele queria ir também ser missionário no Marrocos, né? Isso fez nascer, né, no jovem Fernando, né, que era o nome dele, o desejo de imitar esses mártires e progredir no caminho da perfeição cristã, né? Bom, ele escreveu o seguinte: não seria difícil tornar-me um mártir, bastaria partir para Marrocos. Lá os sarracenos eram muçulmanos, infiéis, detestam os cristãos e não conhecem a palavra divina. Eu poderia tentar convertê-los. Bom, e ele queria ir para o Marrocos, né? É impressionante como é que esses santos eles tinham, às vezes, o desejo do martírio. Santa Teresa d'Ávila, eu já contei aqui, fugiu de casa uma vez, menina, porque queria ir para a África para morrer mártir lá no meio dos muçulmanos, né? Evidentemente trouxeram ela de volta, né? Bom, então, Santo Antônio, aconteceu uma coisa interessante. Em sonho, ele viu os 5 mortos franciscanos que tinham sido mortos no Marrocos, caminhando alegres, com uma palma na mão, e fazendo sinais para que Santo Antônio o seguisse. Olha o sonho que ele teve. Ele tinha visto a relíquia dos 5 mártires franciscanos, ele teve um sonho. Os mártires com a palma da mão, chamando Santo Antônio. Bom, um deles disse claramente para Santo Antônio o seguinte: por que não nos segue? Por que não nos segue? Né? Então Santo Antônio pediu para deixar os cônegos agostinianos, onde ele estava, para se tornar um frade menor franciscano. Seu pedido foi aceito e ele, tomando o nome de Antônio, aí que ele mudou de nome de Fernando para Antônio, ele partiu também para o Marrocos, né? E ficou ali 3 meses. Mas a providência divina dispôs de outro modo, né? Não era a vontade de Deus que ele ficasse no Marrocos, nem que ele morresse mártir ali. Deus tinha outro desígnio para ele. A mesma coisa aconteceu, já contamos aqui, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio também foi lá para a África, queria morrer mártir lá, tal, né? Mandaram ele de volta. O bispo lá para onde ele foi mandou ele de volta para a Itália. Veja, não era a vontade de Deus. Aí Santo Inácio de Loyola foi para a Sorbonne estudar 7 anos e depois fundou a congregação dos padres jesuítas. Bom, mas Santo Antônio, depois de sofrer uma doença lá na África, ele, no Marrocos, foi obrigado a voltar para a Itália em 1221 e participou no famoso capítulo das esteiras. O que é esse capítulo das esteiras? Em Assis. Era um capítulo dos franciscanos, onde ele encontrou São Francisco de Assis. Foi a primeira vez que ele, voltando dos Marrocos, estava vendo esse capítulo. Capítulo é uma reunião geral de uma congregação, chamam de capítulo, né? Nesse capítulo, ele ficou conhecendo São Francisco, né? Porque ele já tinha se tornado frade menor. Bom, em seguida, ele viveu algum tempo meio escondido, né, num convento de Forli, ali no norte da Itália, esperando o que Deus queria dele, né? Mas aí Deus o chamou para uma outra missão. Ele foi enviado, por circunstâncias totalmente assim, meio casuais, ele foi chamado a pregar
por ocasião de uma ordenação sacerdotal. E ele mostrou ser dotado de uma ciência e de uma eloquência tão grande, tão profunda, que os superiores, né, franciscanos destinaram ele à pregação. Nossa, esse frade é muito capacitado. Né? Bom, começou assim na Itália e na França uma atividade apostólica assim tão intensa, tão eficaz, que ele induziu muitas pessoas que se tinham afastado da igreja a reconsiderar sua decisão e voltar para a igreja. Esses santos têm esse poder de conversão muito grande. Né? Bom, então Antônio foi também um dos primeiros mestres de teologia dos frades menores, ou talvez até o primeiro, né? Primeiro dos mestres de teologia dos frades menores. Porque São Francisco, ele não era padre, ele não foi ordenado. Então, São Francisco, ele não chegou a fazer todo um estudo filosófico, teológico que Santo Antônio fez. Mas é assim mesmo, né? Deus abre o caminho através de alguém que é carismático santo, depois vem, né, os teólogos atrás, os padres atrás, e sedimentam o caminho. Para aqueles que estão chegando agora, nós estamos conversando um pouco sobre Santo Antônio de Pádua. Tem aqui um livro que eu escrevi sobre a vida dele, ele é chamado de A Arca do Evangelho. Temos aqui também o devocionário a Santo Antônio, que é da Canção Nova, ok? Então, um livrinho para você rezar com Santo Antônio. Né? E tem muito mais coisa também, tem esse livro aqui, Os Doutores da Igreja, né? Que Santo Antônio é doutor da Igreja, então está aqui. E também nos nossos livros aí de história da Igreja, você vai encontrar sempre a história desses doutores da Igreja. Por que eu marco muitos doutores da Igreja? Porque eles tiveram um papel relevante na história da Igreja. Eles marcaram a história da Igreja, todos eles, Santo Agostinho, Santo Gregório Magno, São Leão Magno, São Jerônimo, todos eles deixaram uma marca, né? Porque a história da Igreja é a história dos santos. É a história dos papas, a história dos santos, a história dos concílios, né? Bom, então antes do intervalo eu estava dizendo que Santo Antônio foi um dos primeiros mestres de teologia dos frades menores, ou talvez o primeiro até, né? Ele iniciou o seu ensino em Bolonha, na Itália, com a bênção de São Francisco, o qual, reconhecendo as virtudes de Santo Antônio, enviou para ele uma carta, uma breve carta, onde São Francisco escreveu o seguinte, abre aspas, bondoso irmão Antônio, agrada-me que ensines teologia aos teus irmãos, desde que com esse estudo não haja detrimento em ti nem neles do espírito, né, da santa oração e devoção, conforme está escrito na regra, Deus te guarde. Olha a preocupação de São Francisco. Ensina a teologia para a turma, mas cuidado para o povo, né? Não esvaziar aí, né, o espírito da santa oração e devoção. É o que acontece às vezes com muito teólogo. Estuda muito, trabalha muito, mas não reza. Aí muitas vezes cai numa heresia. Houve muitos teólogos na igreja que caíram na heresia. Por dois ou três motivos que eu coloco. Primeiro, por orgulho espiritual. Não segue a igreja. Segundo, porque não reza. Né? E terceiro, porque perde a vida espiritual. Então, acaba caindo. Era a preocupação que São Francisco já tinha com Santo Antônio. Mas só que Santo Antônio era um homem de devoção e um homem de profunda oração. Né? Então, Santo Antônio ele lançou as bases da teologia franciscana, que, cultivada depois por outros grandes figuras de pensadores, né, teria conhecido o seu ápice, por exemplo, com São Boaventura. São Boaventura também doutor da Igreja. Né? E São Boaventura foi contemporâneo também de São Francisco. E o grande beato Duns Scoto. Duns Scoto foi um outro grande franciscano, já é beato,
que também, podemos dizer que formou na escola de Santo Antônio. Né? É impressionante, um moço que morreu com 36 anos de idade, se tornou mestre dos franciscanos e de outros grandes doutores da igreja. Bom, tornando-se superior dos frades menores da Itália setentrional, Santo Antônio ele continuou o ministério da pregação, alternando com as funções de governo que agora ele tinha, porque agora ele era superior dos frades menores da Itália, na região setentrional, região do norte. Bom, concluído esse cargo de provincial que ele era, ele retirou-se para perto de Pádua, né, onde ele já tinha ido várias vezes. Aí ele se fixou em Pádua. Ele teve um trabalho muito grande em Santo Antônio na conversão dos cátaros, na cidade de Rímini, na Itália. Ele discutia publicamente com os cátaros. Quem eram esses cátaros? Eram aqueles hereges dentro da igreja, gnósticos, que estavam perturbando tremendamente a igreja e que por causa deles aconteceu a Inquisição. Esses cátaros, já expliquei aqui, eles eram gnósticos e acreditavam que houvesse dois deuses. Um Deus bom, que só criou coisas espirituais, um Deus mau, que só criou coisas materiais. Então, eles negavam a encarnação do Verbo. Ora, se você negar a encarnação do Verbo, você negou todo o cristianismo. Porque dizia, como é que pode o Verbo, que é bom, se encarnar na matéria que é má? Tudo porque partiam de um princípio errado, que existe um Deus mau. Não existe um Deus mau, só existe um Deus e Deus é bom. Veja como é que uma premissa errada depois leva a uma série de... aquilo que o salmista fala, um abismo chama outros abismos, né? Então, São Domingos, Santo Antônio, o próprio São Francisco tiveram que enfrentar esses cátaros. E a disputa com eles era em praça pública, e eles não eram ignorantes, eles eram preparadíssimos, né? Um desses livros aqui da coleção patrística, que é de Santo Irineu de Leão, ele escreveu um livro inteiro, Adversos hereges, contra os hereges cátaros. Isso que? No ano 180. Então, esse catarismo, ele começou lá no século I. São João, São Pedro e São Paulo já combateram esse gnosticismo. Só que isso perdurou até o século XII, XIII, e criaram uma anti-igreja para destruir a igreja verdadeira. Por isso que o Papa, em 1231, o Papa Gregório IX, instituiu o Tribunal da Sagrada Inquisição. Porque esses cristãos hereges estavam destruindo a igreja verdadeira. Inclusive já tinham bispos, tinham padres. Sabe, a história da Inquisição é uma história complicadíssima por causa disso. E Santo Antônio trabalhou muito nesses debates aí contra, né, os cátaros. Bom, São Francisco mandou Santo Antônio para a França com 2 irmãos, em 1224, né, para a região de Montpellier e a região de Tolosa, na França, exatamente para esse trabalho. O centro de formação teológica para os que se preparavam para a atividade missionária dos franciscanos entre os cátaros, né, foi um pedido do Papa Honório III, né, que conhecia Santo Antônio, conhecia os franciscanos, que foi Papa de 1216 até 1227, pediu, né, que houvesse um centro teológico de formação de missionário para esse debate contra esses cátaros que eu falei. O Papa Honório III pediu isso. Bom, Santo Antônio, ele ficava muitas horas no confessionário. Ele comparava a confissão, olha que coisa importante, gente, com o relato daquele leproso que prostrou-se diante de Jesus e disse, se quiseres, pode me curar. E Jesus disse, eu quero, fica curado. Ele comparava a confissão com essa passagem do Evangelho. Está lá em Mateus 8, versículo 2, também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. Bom, após um ano, ele faleceu nas portas da cidade a 13 de junho de 1231, né? Em Pádua, que a tinha acolhido com o afeto,
veneração durante a vida e Pádua tributou-lhe realmente para sempre uma honra e uma devoção muito grande. Morreu muito cedo, é impressionante, né? Bom, o próprio Papa Gregório IX, né, foi Papa de 1227 a 1231, que depois de eu ter ouvido pregar, tinha chamado ele de a Arca do Testamento. Olha que impressionante. Ele pregou para o Papa Gregório. Gente, naquele tempo, pregar para um Papa eram os melhores teólogos que havia na igreja. E o Papa ficou tão impressionado com a pregação que chamou ele de Arca do Evangelho. A arca, você sabe o que é, né? É um lugar onde se guarda as coisas. Então, ali naquele homem estava guardado o Evangelho, né? E canonizou Santo Antônio um ano depois da sua morte, em 1232. Não deu nem um ano, foi canonizado. Também após os milagres, né, que se verificaram por sua intercessão, foram muitos milagres, né? No último período de vida, Santo Antônio, ele pôs por escrito 2 ciclos de sermões. Esses sermões a gente encontra ali em português hoje, intitulados, respectivamente, Sermões Dominicais e Sermões sobre os Santos. São 2 coleções de sermões. Inclusive, uma vez eu achei esses 2 volumes num sebo em São Paulo, de livro usado. É uma raridade, né? Bom, destinado exatamente aos pregadores, esses dois volumes que ele escreveu, ele era destinado aos pregadores e aos professores dos estudos de teologia da ordem franciscana. Quer dizer, viveu só 36 anos, mas deixou uma bagagem impressionante de teologia para os franciscanos. Seria muito bom se esses franciscanos relessem tudo isso hoje, né? Bom, nesses sermões de Santo Antônio, ele comentava os textos da Escritura Sagrada, apresentados principalmente na liturgia, e utilizando a interpretação patrístico-medieval dos 4 sentidos. O que é essa interpretação patrístico-medieval dos 4? Patrístico da patrística, santos padres. Medieval da Idade Média, né? Com base nos 4 sentidos da Escritura. Ele se colocava aí. O sentido literal ou o sentido histórico, aquilo que está escrito, que tem que ser interpretado na letra. O espírito alegórico, ou também chamado de cristológico, né? Muitas vezes Jesus usava parábolas, uma alegoria. Depois o sentido moral, né? E o chamado sentido anagógico, que Deus anagógico, que orienta para a vida eterna. Então, Santo Antônio seguia esse roteiro. Aliás, o catecismo da igreja hoje recoloca isso. Uma das maneiras de você interpretar a Bíblia é você olhar primeiro o sentido histórico, aquilo que está escrito, que deve ser interpretado. Os apóstolos contaram muitas coisas históricas, então você tem que ler literalmente. Há um sentido alegórico das parábolas, né? Há um sentido moral, né? E há um sentido que orienta para a vida eterna, chamado sentido anagógico. Santo Antônio colocava isso e o catecismo da igreja hoje fala disso também. Bom, estes sermões são textos teológico-homiléticos, quer dizer, para homilias, entende? Que Santo Antônio propõe assim, um verdadeiro roteiro de vida cristã, né? Para os padres usarem isso nas homilias é uma coisa fantástica. Vale a pena os padres, que cabe a eles fazer homilia, né, conhecer esses sermões de Santo Antônio. Bom, bem, como eu disse, esses sermões que Santo Antônio escreveu, né, parece que são 2 ou 3 volumes hoje, publicados em Portugal, eles são para textos de homilia, né? Como eu disse, seria muito bom para os sacerdotes conhecerem, né? Bom, é tanta a riqueza de ensinamentos espirituais que a gente encontra nesses sermões, que o Papa Venerável, Papa Pio XII, em 1946, ele proclamou Santo Antônio doutor da Igreja. Veja, o doutor da Igreja realmente traz uma contribuição muito grande na teologia, na espiritualidade. E esse homem, com tão pouca idade, ele conseguiu chegar nisso aí. Bom, então,
atribuindo-lhe o título de doutor evangélico. Quando o Papa dá o título de doutor, ele sempre dá um título, né? Então, doutor evangélico. Porque desses escritos sobressai o vigor e a beleza do Evangelho, simplesmente, né? Bom, então, segundo o doutor franciscano, a oração é articulada em 4 atitudes indispensáveis. Interessante isso aqui. Como é que Santo Antônio via a articulação da oração? Primeiro, abrir com confiança o próprio coração a Deus. Primeira coisa importante para a pessoa rezar, abrir o coração com confiança para Deus, se pôr na presença de Deus, né? Segundo, dialogar afetuosamente com Deus, vendo presente comigo. Ele usa a expressão vendo presente comigo, quer dizer, essa presença dele é tão forte que para ele era como quase que uma presença. Terceiro, apresentar a Deus as nossas necessidades. E quarto, por fim, louvá-lo e agradecê-lo. São 4 pontos de oração que Santo Antônio coloca aí para a gente pensar. Vou repetir. Primeiro, né, se pôr na presença de Deus. Segundo, dialogar afetuosamente com Deus. Conversar com Deus como um amigo presente. Terceiro, apresentar a Deus todas as necessidades. E quarto, louvar a Deus e agradecer, né? Só uma alma que reza pode realizar progresso na vida espiritual, ele dizia. É este o objeto privilegiado da pregação de Santo Antônio. Só uma alma que reza pode realizar progresso na vida. Olha isso aí, praticamente todos os santos disseram, né? Bom, ele conhece bem os defeitos da natureza humana, né? A nossa tendência a cair no pecado. Santo Antônio conhecia bem isso, né? E, portanto, exorta a continuar a combater a inclinação da avidez do orgulho, né? Da impureza, e a praticar as virtudes da pobreza, da generosidade, da humildade, da obediência, da castidade, enfim, da pureza, né? É algo que praticamente a gente encontra aí na vida de todos os santos, né? Ele dizia, ó ricos, assim ele exortava, né? Tornai-vos amigos dos pobres, acolhei-os nas vossas casas, né? Serão depois eles, os pobres, quem vos acolherão nos eternos tabernáculos, onde há a beleza da paz e etc. Então, Santo Antônio, a pregação dele era, como eu falei aqui, era uma pregação assim, bastante forte, né? Chamava as pessoas para viver a confiança da consciência, ele dizia a opulência, a opulenta tranquilidade da eterna saciedade, né? Bom, Santo Antônio, na escola de São Francisco, ele coloca sempre Cristo no centro da vida, claro, e do pensamento, da ação e da pregação. Quer dizer, é cristocêntrico, como todos os santos, né? Esta é outra característica típica da teologia franciscana, o cristocentrismo, tudo focado em Cristo, né? Escreve Santo Antônio o seguinte, abre aspas, Cristo que é a tua vida está pendurado diante de ti, para que tu olhes para a cruz como para um espelho. Ou seja, olha para a cruz como se estivesse olhando para um espelho, né? E nela poderás conhecer quão mortais foram as tuas feridas, que nenhum remédio teria podido curar, a não ser o do sangue do Filho de Deus. São palavras dele, né? Ele dizia, se olhares bem, poderás dar-te conta de como são grandes a tua dignidade humana e o teu valor. Em nenhum outro lugar o homem pode aperceber-se melhor do seu valor, a não ser olhando para o espelho da cruz. Por quê? Porque você olhando para a cruz, vendo Cristo crucificado, ele morreu por você, por mim, por nós. Então isso mostra o nosso valor. Se Deus morre numa cruz por nós, é porque o nosso valor é infinito. Por que infinito? Porque a vida dele, né, a vida dele tem um valor infinito. Por isso que o Papa Francisco escreveu recentemente, né, um documento, aprovou um documento da Congregação da Fé, que chama exatamente isso, né? Dignitas infinita.
Ou seja, a dignidade do homem é uma dignidade infinita por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Né? E Santo Antônio já colocava isso. Né? Bom, ele recomendava, né? Palavras dele, abre aspas, se prega Jesus, ele comove os corações duros. Se você prega, ele comove os corações duros. Se o invoca, alivia das tentações amargas. Então, nas tentações, invocar Jesus. Se o pensas, ilumina o teu coração. Se o lês, sacia-te a mente. Quer dizer, tudo focado em Cristo, né? Um pensamento dele muito bonito é esse. Porque Adão não queria servir a Deus no paraíso, né? Tomou o Senhor a forma de servo, para servir ao servo, para que o servo não mais se envergonhasse de servir ao seu Senhor. Olha que raciocínio bonito. Porque Adão não quis servir a Deus, então Jesus foi servir o Adão, para que, né, o Adão, o homem não mais se envergonhasse de servir ao seu Senhor. É a reflexão profundíssima dele, né? O amor a nós o prendeu assim tão intimamente, ele dizia, tão intimamente a nossa natureza, que o fez descer até a nossa miséria. São palavras dele. Como se no céu já não pudesse permanecer sem nós. Olha que coisa interessante, né? Parece que, né, Jesus pensou que no céu não dava mais para ficar sem nós. Por quê? Porque nós estávamos apartados de Deus por causa do pecado original. Então ele desceu. Desceu à terra, se encarnou exatamente para que a gente pudesse voltar para o céu. Veja, essa reflexão teológica de São Antônio é impressionante. Por isso que eu digo que vale a pena conhecer os sermões dele. Né? Bom, ele dizia também o seguinte, que a vida contemplativa não foi instituída por causa da ativa, mas a ativa por causa da contemplativa. Isso é um pensamento muito importante. Né? Não é a vida ativa que gerou a vida contemplativa. Não, é a vida contemplativa que gera a vida ativa. O cristão que vive uma vida ativa, sem contemplação, ele cai no vazio. É aquele famoso livro que eu gosto muito de citar aqui, né? A Alma de Todo o Apostolado, daquele monge francês, né? Jean-Baptiste Chautard. Esse livro é maravilhoso. Né? O Baptiste Chautard, ele fala exatamente isso. Se a pessoa parte para uma atividade grande sem oração, não adianta nada. Ele cansa, desanima e não tem fruto. Primeiro tem que ter a vida contemplativa, para depois a vida. Né? Isso me faz lembrar, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá, né? Ela fazia as irmãzinhas dela rezar 2, 3 horas diante do Santíssimo antes de ir para a rua fazer caridade. Porque senão não dá fruto. Porque no fundo, quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra é Deus. Mas se eu não tenho Deus comigo, não vai funcionar. Né? Então, Santo Antônio dizia também o seguinte, nós podemos rezar de 3 modos, com o coração, com a boca e com as mãos. Olha que interessante, rezar com o coração, com a boca e também com as mãos. Né? Orai sem cessar, não cessa de rezar, que não cessa de agir bem. Então, o agir bem é também uma forma de oração. Né? Quando São Paulo fala, orai sem cessar. Né? A gente não vai ficar rezando 24 horas, tem que fazer muitas coisas. Mas ele fala, não cessa de rezar, que não cessa de agir bem. Né? Outro pensamento dele. Né? Eu quero aproveitar esse último bloco dessa conversa sobre ele para colocar um pouco desses ensinamentos que nem sempre chega até o povo. Né? Então, Santo Antônio dizia assim, a fé se compara ao peixe. Assim como o peixe é, né, batido pelas frequentes ondas do mar, sem que morra com isso, também a fé não se quebra com as adversidades. Olha que interessante. A fé não se quebra com as adversidades. Assim como o peixe sofre as ondas do mar e não morre. Né? Ele dizia, o insensato, como um asno,
ouve somente o som da palavra divina, mas o sábio percebe a força e leva ao coração. Então, o insensato, ele ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas o sábio ouve e aquilo desce para o coração. Né? Ele dizia, usa mais vezes os ouvidos do que a língua. Ou seja, ouve mais do que falar. Né? São sabedorias desse homem, né? Eu quero aqui deixar um pouco dessa sabedoria. Ele dizia também o seguinte, é viva a palavra quando são as obras que falam. É viva a palavra quando são as obras que falam. A caridade é a alma da fé. Torna viva, sem o amor, a fé esmorece. É aquela citação lá de São Tiago, né? Você me mostra as suas obras que eu vou mostrar a minha fé. E São Paulo fala na carta aos Gálatas, né? Gálatas, eu acho que é capítulo 5, versículo 6. A fé que se manifesta pelas obras. Né? Infelizmente, Lutero quis jogar fora as obras. Não, basta a fé. Sola fide, salva só pela fé. Aí São Tiago diz, não, peraí. A fé sem as obras é morta. Santo Antônio repetia isso. Ele dizia também, a pobreza faz-nos ricos, a humildade faz-nos livres. Olha que pensamento bonito. A pobreza faz-nos ricos, né? E a humildade nos faz livres. Né? Quem ama não conhece nada que seja difícil. Quem ama não conhece nada. A gente vê como é que os santos, eles repetem as mesmas coisas com palavras diferentes. Né? Santo Agostinho dizia, ame e faz o que quiser. Porque quem ama nunca vai fazer nada errado. E Santo Antônio, quem ama não conhece nada que seja difícil. Santo Agostinho dizia o quê? Quem ama se sofre, não sofre. Mas se sofre, ama o sofrimento. A pessoa que ama, se ela sofrer, ela supera o sofrimento. Ou ele dizia, quem ama não sofre, mas se sofre, ama o sofrimento. Eu fico comparado, por exemplo, com uma mãe, né? Que às vezes passa uma noite com um filhinho doente, ela não consegue dormir, né? Ela sofre, mas ela ama aquele sofrimento. Por quê? Porque ela sabe que aquele sofrimento ali significa a saúde do seu filhinho, a proteção do seu filhinho. É esse sentido que Santo Antônio e Santo Agostinho quer dizer. Né? Outra coisa que ele dizia, tua caridade para com o próximo deve manifestar-se de 3 modos. A caridade para o próximo, 3 modos. Né? Se te ofendeu, perdoa-lhe. Se afastou do caminho da verdade, instrui ele para que volte ao caminho da verdade. Se tiver necessidade, socorre. Então não é só a caridade, vamos dizer assim, material, né? Mas também o perdão, né? E a instrução. Olha que interessante. Né? Instrui se tiver necessidade. Né? Porque é tão importante a evangelização, a catequese que leva a pessoa para Deus. Né? Ele dizia, quem não pode fazer grande coisa, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. A igreja fala isso de uma outra maneira. Deus não pede a nós o impossível. Deus não pede a nós aquilo que é impossível. Né? Então, se você não pode fazer grande coisa, faz o que você pode fazer, na medida das suas forças. E ele fala, isso aí vai ter muita recompensa. Né? Outro pensamento dele é, Cristo veio a ti para poderes ir a Ele. Olha aqui, Cristo veio a ti para que você pudesse ir a Ele. Nós estamos longe de Deus por causa do pecado original. Bom, Santo Antônio fez muitos milagres, né? Tem aquele milagre da pregação dos peixes em Rímini, no rio Marequia. Ele foi pregar num lugar e os cátaros, esses inimigos, né, esvaziaram a igreja, fizeram o povo tudo ir embora. Quando chegou na igreja para pregar, não tinha ninguém. Aí ele foi lá pregar para os peixes. Mas quando ele começou a pregar para os peixes colocaram a cabecinha de fora e o povo começou a ser atraído. E o povo todo ficou ali às margens do rio Marequia. Aí ele pregou
pregou para o povo. Não pôde pregar na igreja, pregou na beirada do rio, né? E ele disse, estou certo de que eles me ouvirão com muito mais atenção do que esses hereges. Era a luta contra os cátaros que eu falei, né? Ele dizia, irmãos peixes, os homens esquecem-se de Deus, por isso aqui estou para vos falar. Aí os homens caíram de joelho, arrependidos, né? Ali diante dele, naquela pregação dele aos peixes. Bom, gente, e tem muito mais coisa ainda de Santo Antônio que a gente pode ver. Nesse livro aqui, como também nesse livro Os Doutores da Igreja, a gente vê muita coisa interessante. Tem uma cena que é contada, né, e que alguns acham que pode ter sido lenda, mas outros dizem que foi real, né? Um dos cátaros que desafiou Santo Antônio, desafiou com relação à Eucaristia, né? Aquele milagre da Eucaristia do burro, né? É interessante a história, né? Quer dizer, a gente não pode descartar isso como sendo simplesmente uma lenda, né? Mas diz que um dos cátaros, inclusive tem um nome dele aqui, eu não me lembro agora o nome dele, né? Que desafiou ele, porque os cátaros não acreditavam na Eucaristia. Jamais o verbo de Deus vai estar num pedaço de pão, né? Porque a matéria é do Deus do mal. Bom, aí desafiaram Santo Antônio, um desafiou Santo Antônio. Vamos fazer o seguinte, você deixa seu burro lá 3 dias em jejum, e depois nós vamos trazer o burro aqui na frente da igreja, e eu vou colocar aqui um monte de capim aqui, e você vai trazer a Eucaristia aqui do outro lado. E vamos ver para onde que o burro vai. Se o burro, ao invés de ir no capim, ele for para a Eucaristia, aí realmente é porque Cristo está presente aí. Santo Antônio topou o desafio. Só que ele fez 3 dias de jejum também. O burro fez 3 dias de jejum, ele fez também. Aí no dia trouxeram o capim, trouxeram o burro. Quando soltaram o burro foi para o lado do capim. Se ajoelhou ali do lado do capim, saiu, levantou, foi se ajoelhar diante da Eucaristia. Aí depois voltou para comer o capim. E diz que aí ele quebrou realmente os cátaros em praça pública. Então, há muitos milagres dele, nesse livro que eu escrevi, Santo Antônio, também aqui no devocionário da Canção Nova tem alguns. E aqui, outra coisa que a gente pode também aproveitar são o devocionário, né? Você tem as novenas, você tem também a chamada trezena de Santo Antônio. Muita gente gosta de fazer as trezenas de Santo Antônio, são 13 dias, né? Um outro milagre interessante de Santo Antônio, quero ler aqui um pedacinho para vocês verem. Numa permanência em Pádua, né, ele realizou o seu mais comentado milagre. Alguns colocam esse fato notável no grande conjunto, às vezes, de lendas, mas, sabe, a gente não pode descartar isso assim, simplesmente sem uma análise mais profunda, né? Outros acham que foi verdade. Bom, Frei Antônio, ele estava fazendo uma das suas belíssimas pregações na igreja, né? Subitamente ele pediu licença, né? E o povo interrompeu e pediu, né? Ele diz, vamos orar alguns momentos, depois eu prosseguirei com a minha pregação. E caindo de joelho, ele ficou assim absorto em oração. Nesse momento, em Lisboa, seu pai era acusado injustamente de um crime. E aí, Santo Antônio teve essa experiência de bilocação. Foi lá, defendeu o pai dele contra o crime, mostrou que o que era falso, que o pai estava sendo acusado, e depois voltou a pregar para o povo, né? Dizem que esse foi o milagre que mais impressionou o pessoal no tempo dele. Bom, gente, está aí um pouco dessa história desse santo maravilhoso, né? Tem muita bibliografia aí que a gente pode ler, pode estudar. Um grande abraço a todos, e se houver aí algum sacerdote ou diácono nos acompanhando, deixa para nós aí a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.